Meus irmãos, é relativamente claro o objetivo central desse texto, que é destacar o poder de Jesus sobre a morte. O texto começa falando a respeito da menção de um doente, que havia, depois de algum tempo, morrido, e a intervenção de Jesus traz à vida àquele que estava morto. É essa a tônica do texto, e é para onde o texto caminha. Mas é interessante perceber que entre a informação da doença de Lázaro e a sua efetiva ressurreição, Jesus vai em cada um dos seus movimentos, quer sejam eles físicos ou não, na falta deles, na permanência de onde ele estava, quer também nos seus diálogos, quer nas suas expressões, como o seu choro, como a sua empatia com o sofrimento, tratando o coração de todos aqueles que estão envolvidos nesse milagre. É interessante perceber que, como eu disse, o foco recai sobre o poder de Jesus sobre a morte, tendo como consequência natural a restauração da saúde de Lázaro. Mas Jesus está curando mais do que a saúde de Lázaro. Jesus está tratando o coração e as emoções das pessoas com quem ele se relaciona em todos esses movimentos. De maneira que quando nós olhamos para esse texto nessa perspectiva, observando que esses movimentos intencionais de Jesus na ressurreição de Lázaro produzem também um tratamento no coração das pessoas que estão acompanhando Jesus, eu quero convidar você para que mais uma vez, e pelo menos no nosso caso, pela última vez, possamos refletir a respeito de como Jesus é de fato aquele que pode trazer cura para as nossas emoções. Como Jesus e só Jesus é aquele que pode de fato preencher o vazio do nosso coração, de nos dar de fato o propósito e nos fazer conseguir vencer os dilemas da vida em que nós vivemos. A graça de Deus na cura das nossas emoções. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, se é verdade que nós vivemos num mundo de sofrimento, e é verdade, eu quero chamar a sua atenção, e como proposta para a nossa reflexão nessa noite, te anunciar uma nova verdade bíblica. Haverá um dia onde não haverá mais lágrimas. A partir desse dia, todo choro cessará. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que cada um destes movimentos de Jesus são intencionais. E Jesus vai, em última instância, restabelecer a saúde de Lázaro, concedendo-lhe a vida, desatando as amarras da morte e trazendo-o para fora da sepultura. Mas até que isso efetivamente aconteça, nós conseguimos aprender várias lições nesse texto a respeito de como o Senhor Jesus trata não apenas ou tão simplesmente o corpo daquele que está doente, mas o coração daquele que sofre. Por isso, eu quero convidar você para que possamos caminhar por etapas nesse texto, e eu quero começar afirmando o tema principal desta primeira perícope, versos 1 a 16, que trata da soberania de Deus, do controle soberano de Deus sobre todas as coisas, e como a soberania de Deus afeta as demoras da nossa vida. É muito interessante perceber que o texto começa dizendo que Jesus foi informado de que o seu amigo estava doente. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Jesus é aqui informado da necessidade do seu amigo. E veja, o fato de Marta e Maria ter mandado o mensageiro informar Jesus a respeito da doença de Lázaro, não significa que Jesus não soubesse do seu estado físico. Mas é muito interessante perceber que no contexto da história, nesta narrativa, Jesus é informado da necessidade de Lázaro, das suas irmãs. E é muito interessante perceber, irmãos, que a atitude de Jesus é a atitude de alguém que se importa com o sofrimento.
A atitude de Jesus é a atitude de alguém que está de fato interessado na vida, nos sofrimentos daqueles que estão à sua volta. O texto diz que um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, era irmão de Marta e Maria, e Jesus ficou sabendo. E é muito interessante que Jesus ficou sabendo da sua doença, mas não foi imediatamente socorrê-lo. E veja, irmãos, como isso parece ser um contrassenso. Parece que Jesus, ao mesmo tempo que se importa com o sofrimento de Lázaro, porque ele, em última instância, vai até a aldeia de Betânia, Jesus não faz isso imediatamente. E veja, existe um ensinamento importante de Jesus acerca dos sofrimentos que nós enfrentamos, que nós precisamos estar atentos, irmãos. Marta e Maria estavam desesperadas, elas estavam aflitas, porque o seu irmão estava doente. E por favor, se coloque no lugar dessas mulheres. Pense como nós enfrentamos com as dores da enfermidade praticamente todos os dias, se não em nós mesmos, em nossos familiares, em algum irmão da igreja. Essa semana foram vários atendimentos referentes a enfermidades. Ela bate à nossa porta. Nós sofremos, quer no corpo, quer nas emoções. E é interessante perceber como isso afeta a nossa vida, afeta as pessoas que estão à nossa volta. E ao mesmo tempo que o texto diz que Jesus se interessa pelo sofrimento, Jesus não vai em direção a eles imediatamente. E pode ser, como foi no caso de Marta e Maria, que ao nos depararmos com situações onde nós estamos sofrendo, se não no físico, no coração, na alma, quando muitas vezes choramos madrugadas a fio, com as nossas emoções como um turbilhão de acontecimentos sucessivos que vão tirando a nossa paz, esgotando a nossa mente, nos deixando fracos. Oramos, sabemos que Deus se importa pelo nosso sofrimento, mas parece que a noite escura da alma dura muito tempo. É muito interessante que lá adiante, as duas irmãs declaram que de fato acharam que Jesus demorou. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão estaria vivo. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse demorado demais, o futuro do nosso irmão seria outro, ele estaria vivo, porque se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Esta é a visão de alguém que está sofrendo. Mas sabe qual a resposta de Jesus para a aparente demora na intervenção de Deus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Meus irmãos, os sofrimentos afetam as nossas emoções, e as nossas emoções afetam a maneira que nós enxergamos as circunstâncias. Às vezes, porque estamos em períodos difíceis, sofrendo, com pensamentos confusos, tentando lidar com as mais diferentes demandas da vida, nós simplesmente não conseguimos enxergar direito, discernir direito as coisas à nossa volta. E veja como esse parece ser o caso de todas estas pessoas. Porque embora tanto os discípulos, quanto as pessoas que andavam com Jesus, crescem que Jesus era poderoso, quando houve a notícia da morte, o choro tomou conta, porque não há mais esperança. É muito interessante perceber como ao mesmo tempo que Jesus se importa com o sofrimento, Ele não socorre imediatamente, como gostaríamos que Ele o fizesse. Mas calma, calma. O fato de Deus não fazer como e quando gostaríamos que Ele fizesse, não significa que Deus está em silêncio, ou que Deus é omisso à nossa história. O fato de Jesus ter demorado mais tempo, tinha um propósito.
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Irmãos, veja, a trágica notícia da morte de Lázaro era não apenas uma possibilidade, mas era de fato uma necessidade para que o Filho de Deus fosse reconhecido como tal. E que nesta ação de ressuscitar Lázaro, o nome de Deus fosse glorificado. Muitas vezes, nós tendemos a olhar a aparente demora na ação de Deus, e às vezes chegamos a pensar: Deus me abandonou, eu me sinto sozinho, é como se eu estivesse gritando, a minha alma, o meu coração estivesse gritando, e absolutamente nada parece acontecer e mudar. Mas veja, irmãos, embora em muitas ocasiões da nossa vida esta possa ser uma realidade, isso não significa que esta é toda a história a nosso respeito, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor anda conosco todos os dias da nossa vida, e o fato de não conseguirmos ver a sua ação não significa que Ele não está agindo. Veja, Marta e Maria, bem como os judeus, estavam chorando, pranteando, algo natural, alguém morreu. E elas vão questionar Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o futuro seria diferente. Mas antes do desenrolar de todas estas coisas, Jesus declara a razão pela qual Ele não vai agir na vida de Lázaro, na sua enfermidade, imediatamente. Ele vai fazer isso, mas não sem antes trabalhar o coração de todas as pessoas com quem Ele se relaciona no capítulo 11. Meus irmãos, quando Deus não faz exatamente aquilo que nós queremos e quando nós desejamos, isso não significa que Deus nos ama, que Deus não nos ama. Muito pelo contrário, isso revela o amor paternal de Deus em não nos dar aquilo que nós sempre queremos, mas de sempre nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Você que é pai e mãe, vai conseguir entender isso. Quando muitas vezes nós precisamos privar os nossos filhos daquilo que eles desejam. Nós não fazemos isso, pelo menos assim, naturalmente, né, via de regra, nós não fazemos isso para produzir sofrimento aos nossos filhos. Nós fazemos isso para protegê-los ou para dar algo ainda melhor para eles. Irmãos, e veja, se nós que somos maus, estou parafraseando Jesus, conseguimos dar boas coisas para os nossos filhos, haveríamos nós de duvidar que Deus não nos daria coisas boas? Não nos socorreria na medida da nossa necessidade? E é muito interessante, irmãos, que depois dessa ação de Jesus, de anunciar o propósito, versos 7 a 16, Jesus toma uma decisão: vamos voltar à Judéia. Betânia ficava na Judéia, e se você ler capítulos anteriores, Jesus saiu meio que corrido de lá, já aumentava a perseguição sobre Jesus, Jesus já não era bem-vindo, sobretudo no contexto dos religiosos, ele estava sendo perseguido, portanto, voltar para lá significava assumir riscos físicos, risco de morte. Mas é muito interessante que, a despeito de todo o risco que o retorno de Jesus envolvia, ainda assim, o Cristo assume o risco de morte para salvar aquele que já estava morto. E veja como isso é curioso, irmãos, porque em alguma medida diz respeito a todos nós e a história da redenção. Porque a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto,
depois daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, em Adão, como representante federativo de toda a raça humana, nós nos encontramos num estado de inimizade contra Deus. E por causa desse estado de inimizade, Paulo vai dizer, ele vai aumentar isso dizendo, que nós éramos filhos da ira, irmãos. Éramos inimigos de Deus, mortos espiritualmente por causa dos nossos delitos e pecados. Este é o panorama geral da humanidade depois da queda, do pecado original. Mas é interessante que o mesmo texto de Efésios capítulo 2, agora no verso 4, Paulo introduz a ação de Deus para anular os efeitos do pecado daqueles que já estavam mortos. E Paulo diz, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, pela graça sois salvos, Ele vai se oferecer. Então, o Filho de Deus se oferece, se entrega como sacrifício, e isso envolve uma entrega integral. Isso envolve a encarnação, sofrimentos físicos também, para salvar aqueles que já estavam espiritualmente mortos. E olha que curioso, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui com Lázaro, fisicamente. Jesus está arriscando a sua vida. Jesus está se colocando em risco para salvar, para dar vida àquele que já estava fisicamente morto. E ele então decide ir lá. E é muito interessante que isso gera espanto dos discípulos, porque vejam, irmãos, os discípulos estavam com Jesus, eles haviam crido em Jesus, mas eles estavam num processo de desenvolvimento da sua fé, e portanto era necessário que Jesus testificasse com sinais e prodígios na frente deles, para que de fato a fé deles fosse maturada, para que de fato eles pudessem compreender que Jesus era o Cristo de Deus prometido em todo o Antigo Testamento. Então, eles estão nesse processo de desenvolvimento e começam a cogitar, Senhor, já saímos de lá meio que fugido, agora o Senhor quer voltar para lá? Se Lázaro está dormindo, amanhã ele acorda e está tudo bem. E Jesus então é um pouco mais claro e diz, Lázaro morreu. E veja, na cabeça dos discípulos isso parecia não adiantar muito, porque se Lázaro estava só dormindo, não havia necessidade de ir vê-lo, ele ia acordar no outro dia. E se ele estava morto, não compensava correr risco, porque ele já está morto. Em tese, não há nada que possa ser feito. Mas Jesus diz que tudo aquilo está acontecendo para que eles crescem, que ele foi enviado do Pai. Havia um propósito soberano de Deus por detrás de cada um desses acontecimentos. E é muito interessante que depois de resoluto, de Jesus dizer, nós vamos para a Judéia, Tomé, é sempre o Tomé, ele faz uma declaração curiosa, irmãos. Às vezes, e veja como eu incorri nesse erro que eu vou destacar aqui, nós olhamos para a declaração de Tomé como se ela fosse uma interrogação. Nós vamos para lá para que morramos com ele, mas não é assim a leitura que o texto pede. Tomé está exclamando, nós vamos para que morramos com ele. Veja, irmãos, que nesse turbilhão de acontecimentos, tanto a fé quanto a coragem, elas se misturam. E isso é transformado em confiança. Tomé está publicamente assumindo o risco de morrer por Jesus, mesmo que não vê-se a essa altura sentido para essa decisão. Ele exclama, vamos também para que morramos com ele. Veja, é uma fé confusa, mas é uma fé leal, uma fé que descansa, uma fé que está disposta
a assumir riscos. Meus irmãos, no tratamento das nossas emoções, às vezes desajustadas, no tratamento da nossa mente, muitas vezes nós somos colocados diante de situações que aparentemente parecem não fazer sentido. Porque olhamos para um lado, parece não haver solução para as demandas que nós temos no coração. Às vezes olhamos para o outro e parecem ainda não haver soluções para demandas do nosso coração. Mas a palavra de Deus está constantemente nos dizendo para confiar. Mesmo quando nós não encontramos razões materiais, palpáveis, concretas do ponto de vista humano para fazer isso. Tomé nos ensina, irmãos, a termos coragem para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos manda. Nesse contexto, Jesus diz: vamos para a Judéia, vamos para a Betânia. Senhor, não faz sentido, mas se o Senhor está falando, eu vou. Para nós, que muitas vezes estamos com o nosso coração pesaroso, com a nossa mente aflita, ansiosos, demasiadamente por acontecimentos que nós não controlamos, somos também colocados diante de uma ordem de Jesus, de um convite gracioso de Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, hoje contar um caso. Eu tento não ficar contando casos, mas é mais forte do que eu. Dentro do meu cronograma, eu estaria de férias nesse momento. Mas aconteceu, mudanças de rota e, enfim, e nós colocamos as nossas férias lá para os últimos dias de dezembro, quando nós estaremos nos mudando daqui. Só que eu havia feito uma promessa para o Azaf, de que eu o acompanharia no último torneio de jiu-jitsu que ele faria na região aqui. Parece até que a gente vai morrer, né? O último, mas é assim que ele assumiu, é o último. E aí, eu me esqueci disso, e ele disse: o papai, combinou, está combinado, né? Eu falei: pronto. Agora eu tenho que pedir bênção para o conselho, porque não está no cronograma, não está no script, não. Os irmãos me liberaram, e aqueles que estiveram de manhã sabem que eu não estive aqui, eu estive acompanhando o meu atleta, para ganhar de novo mais uma medalha, fazendo propaganda do Azaf, né? Azaf foi super bem. Mas não é sobre isso, é sobre a ansiedade do Azaf. Irmãos, o Azaf é muito tranquilo com tudo, né? Mas essa semana eu vi o Azaf ansioso, respirando fundo toda hora. E ele assim, toda hora, e aí sentávamos com ele, orávamos com ele. Das outras vezes ele ia, brincava, tirava sarro das derrotas, das vitórias no campeonato, mas dessa vez a gente vai crescendo, vai ficando com mais vergonha, mais medo, né? E ele estava mais receoso, mais pensativo, e ele decidiu: papai, então eu vou ficar sentado lá e orar o tempo todo. Eu não sei se ele orou o tempo todo, mas ficou sentado durante toda a espera. Os outros coleguinhas, tudo agitado, brincando. E é interessante, irmãos, que ele lutou, segundo ele, lutou pessimamente, fez nada daquilo que ele queria, e no final das contas ainda deu certo um terceiro lugar. E aquele menino, que foi extremamente ansioso, que estava com dificuldade de dormir, que estava ali como se um peso tivesse nas suas costas, depois que lutou, irmãos, parecia um trator no banco de trás do carro. A gente voltava ainda, a gente não ficou lá o tempo todo, assim que ele terminou a luta, a gente voltou, e o Azaf dormia. Irmãos, diz o Mateus que a Fernanda, tal como eu ronco, mas como eu nunca me ouvi roncando, eu prefiro não afirmar isso. E eu fiquei pensando, como quando estamos descansados da ansiedade, nos entregamos totalmente. Boca aberta, cabeça virada para trás, jogando de um lado para o outro no carro. Eu fico pensando, irmãos, como o convite de Jesus para nós é para oferecer um descanso para nós que de fato nos leve ao descanso.
E nós somos expostos a esse convite. Venham a mim, confiem em mim, no meu cuidado. E às vezes, irmãos, nós estamos como esses discípulos, como Tomé. Estou caminhando para a morte. Não sei o que fazer, não sei como serão as coisas, mas isso não muda o fato de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Irmãos, esse é o desafio da fé. Esse é o desafio de encontrar descanso em meio aos turbilhões da vida. Tomé está, do ponto de vista da fé, confuso. Mas a fé de Tomé é firme e verdadeira. Seguir a Jesus envolve coragem. Coragem para descansar. Coragem para acreditar que Deus está trabalhando. Meus irmãos, nós muitas vezes oramos por milagres de Deus, por coisas que só Deus pode fazer, e é lícito que façamos assim. É lícito que oremos ao Senhor por uma intervenção. O problema é que muitas vezes nós ocupamos a nossa mente demasiadamente com as impossibilidades do milagre e nos esquecemos de descansar naquele que de fato pode fazer o milagre. Às vezes, nos ocupamos demais pensando em como Deus pode fazer o milagre e nos esquecemos de sermos fiéis na vida ordinária, na vida simples, naquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Deus vai sempre produzir soluções ordinárias, comuns, para demandas comuns. E Deus sempre vai produzir soluções extraordinárias, milagrosas, para demandas extraordinárias. Qualquer que seja a situação que nós nos encontremos, é Deus quem vai prover os meios. O nosso texto continua. E o texto diz que Jesus chega ali próximo à casa de Marta e Maria. E Marta vai ao encontro de Jesus, versos 17 até 27. E é muito interessante que esse encontro de Marta com Jesus, ele é revelador, porque revela um coração que está destruído. Porque afinal de contas, ela perdeu um irmão. Porque afinal de contas, ela perdeu um ente querido. Porque afinal de contas, ela está se encontrando com alguém que é querido por ela. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, o nosso irmão morreu. Esta é a queixa sincera de um coração que está sofrendo. Senhor, o nosso irmão, aquele amigo que o Senhor amava, morreu. Irmãos, veja que esta ação de Marta em direção a Jesus é revestida de licitude e verdade. É quando nós apresentamos ao Senhor as nossas queixas, as nossas demandas, as razões dos nossos sofrimentos. É quando nós dizemos: Senhor, está difícil demais. Senhor, o sofrimento está grande demais. Mas veja, irmãos, que aquilo que se apresenta como uma ação natural ou uma reação natural ao sofrimento revela uma inquietação perigosa no coração. Porque Marta não apenas diz a razão do seu choro, ela interpela Jesus a respeito de sua demora. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão estaria vivo. Essa parece ser uma constatação lógica de alguém que espera socorro, mas é uma constatação equivocada de alguém que crê na soberania de Deus. Quando Marta diz que, por Jesus ter demorado mais tempo do que ela gostaria, isso afetou o resultado, o desenrolar da história, ela está atribuindo, irmãos,
uma responsabilidade a Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse vindo mais rápido, o nosso irmão estaria vivo. E eu fico pensando como muitas vezes somos rápidos em identificar aqui a falha de Marta, mas não percebemos como muitas vezes, ao lidar com as demandas do nosso coração, agimos exatamente como Marta, como quem tem uma proposta melhor para nós do que o próprio Deus. Ah, se Deus tivesse feito isso ou aquilo para mim, aí então eu seria feliz. Ah, se Deus tivesse feito isso e isso naquele tempo, eu seria alguém mais resolvido na vida. Como se nós fôssemos competentes o suficiente para apresentar a Deus uma proposta de atuação melhor do que aquela que Deus tem para nós. Irmãos, isso é um perigo, porque isso abre a porta para a possibilidade de murmuração. É quando nós queremos responsabilizar alguém pelas nossas tristezas, e às vezes somos levados por esta fé equivocada a colocar em Deus a responsabilidade pelos nossos sofrimentos. Não foi assim que Noemi reagiu a tudo o que aconteceu com ela. Não me chamem Noemi alegre, me chamem Mara, amarga, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso tem pesado a mão sobre mim. Uma visão equivocada a respeito de Deus fez com que Noemi tivesse uma visão equivocada a respeito de como Deus cuida do seu povo. Mas Jesus, irmãos, Ele trata Marta com graça e doçura. Se creres, viverás. Veja como é que Marta era crente. Mas Senhor, eu creio que no último dia, lá naquele último que eu li na liturgia, na ressurreição dos mortos, o nosso irmão viverá. É como se Marta estivesse dizendo: Senhor, eu estou falando de agora. E Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe o que Jesus está dizendo, Marta? Eu é quem sou a solução para os dilemas do ser humano. Nesse caso, a morte. Jesus está tratando o coração de Marta, e ele vai caminhando, e Jesus vê o sofrimento de todas aquelas pessoas. Maria tinha ficado em casa, versos 28 a 35. Ela fica sabendo que Jesus está chegando, e ela então vai ao encontro de Jesus. E ela reproduz a mesma percepção a respeito do acontecido. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o resultado seria diferente. E é muito interessante, irmãos, que a reação de Jesus ao sofrimento daquelas irmãs, bem como ao sofrimento daqueles judeus que haviam ido para a casa delas, que estavam chorando com elas, é de choro. É nesse contexto de uma imersão de Jesus no sofrimento dos dilemas da alma humana, que ele olha para o luto, que Jesus chora. E as pessoas que estavam à volta dizem: veja como ele amava Lázaro, Marta e Maria. As pessoas reconhecem o amor de Jesus para com aqueles que ele ama. Mas no mesmo lugar que há reconhecimento, há também desprezo. Porque outros disseram: vá, deu vista a quem não enxergava, fez andar a quem não andava, não podia ele ter curado Lázaro antes de morrer? Mas a despeito destas percepções, Jesus vai em direção ao problema. Jesus vai ao túmulo, à razão de toda aquela dor. E é muito interessante, irmãos, é muito interessante
que quando Jesus chega ali, e ele está prestes a demonstrar o seu poder sobre a morte, Marta hesita. Como, Senhor? Tirar a pedra? Irmãos, talvez os nossos irmãos policiais tenham tido já essa experiência de contato com cadáver, já em estado de putrefação. É um negócio complicado. Marta sabe disso. Senhor, 4 dias, já cheira mal. Ela hesita, embora tenha declarado a fé em Jesus, as circunstâncias, as pressões, as dúvidas, estavam ofuscando aquilo que Jesus estava revelando a elas. Mas Jesus, ele vai em direção ao cerne do problema. E Jesus, então, profere algumas palavras ao Pai. Jesus ora a Ele mesmo, né? A gente crê que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Jesus ora ao Pai. Esse Pai, Filho e Espírito é um só, ele está em algum momento orando para Ele mesmo. Parece estranho, mas veja, irmãos, que Jesus, inclusive, vai explicar a razão da oração pública. Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Aliás, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou falando isso para que esses infelizes aqui, acredite que o Senhor me enviou. Esse era o propósito de cada uma destas cenas de sofrimento. Esse é o clímax de toda essa história. É quando o Deus encarnado se revela como sendo o mais poderoso sobre o maior de todos os sofrimentos do ser humano, a morte. E Jesus dá ordens a Lázaro. Lázaro, vem para fora. Às vezes, irmãos, nos encontramos em situações difíceis, em verdadeiros becos sem saída. E muitos deles, aos nossos olhos, de fato, não têm saída. As saídas possíveis estão obstruídas, quer pelo nosso pecado particular, quer pela maldade que é consequência do pecado de outrem, mas não há para onde correr. Mas isso não significa que não há para quem recorrer. A situação de Lázaro, do ponto de vista dos judeus e das 2 irmãs, estava definida. Ele morreu, está no túmulo, o túmulo está fechado, a pedra impedia a passagem. Mas sabe, irmãos, Jesus reabre aquela passagem. Jesus manda que a pedra fosse removida. E Lázaro levanta do seu túmulo. Imagine, irmãos, o coração daquelas pessoas vendo o defunto que eles enterraram. Porque veja, é um negócio assim extraordinário para nós ler e ouvir essa história. Imagine ser uma testemunha ocular da ação extraordinária de Deus, fazendo aquilo que naturalmente não pode ser feito. Mas Deus pode fazer. Deus é o único que pode suspender a eficácia das regras que Ele mesmo criou, trazendo vida onde há morte, trazendo saúde onde há enfermidade, trazendo paz onde há ansiedade e depressão.
Meus irmãos, nós aprendemos muitas lições com esse texto. E é óbvio que eu preciso mais uma vez ressaltar que o texto aponta para o propósito de Deus em revelar a glória de Jesus como poderoso Filho de Deus. Mas no trajeto, nós aprendemos muitas lições a respeito de como Deus trata o nosso coração. Eu quero encerrar destacando algumas delas. Em primeiro lugar, Deus é soberano. E essa não é uma declaração hipotética. Esta é uma daquelas verdades fiéis da palavra de Deus, como aquela que nós lemos na liturgia do nosso culto. Deus é soberano sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Aquilo que nós comumente chamamos de beco sem saída, aquilo que nós comumente chamamos como assunto encerrado, aquilo que nós comumente chamamos como não há mais esperança, para Deus, tudo é possível. Em segundo lugar, o Senhor, Ele se compadece com o nosso sofrimento. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu sozinho. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu como alguém que não sabe a quem mais recorrer. E nesses momentos, irmãos, o pavor toma conta do coração. Depressão profunda, choro constante, desesperança. Mas a palavra de Deus, ela apresenta o nosso Salvador como sendo aquele que se compadece dos nossos sofrimentos. Jesus conhece a dor do nosso coração. Jesus conhece a razão mais profunda da nossa alma, que produz sofrimento, choro, destempero, ansiedade. O Senhor não apenas conhece, mas Ele se interessa pelas nossas angústias. A demora de Deus, ou a aparente demora de Deus, nunca revela falta de cuidado ou descuido, mas propósito. Eu quero mais uma vez citar o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando diz que Deus nunca desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Por fim, o texto aponta para o poder de Jesus. O poder de Jesus sobre a morte. Jesus foi aquele que suspendeu o poder da morte sobre a vida de Lázaro. Algo impossível aos seres humanos, Jesus fez. E a Bíblia diz mais a respeito de Jesus. Diz que não há impossíveis para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os seres humanos, afastados de Deus, estão mortos espiritualmente. Mas em Efésios capítulo 2, que eu já citei anteriormente, o apóstolo Paulo nos diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O texto diz que Lázaro estava preso na morte, no túmulo, atado. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus nos deu vida e nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Veja, se Deus é poderoso assim, e é poderoso assim, para fazer coisas como a nossa salvação, espiritualmente falando, para fazer coisas materialmente falando, como a cura, a ressurreição de Lázaro, não seria Ele poderoso, inclusive, para intervir nos seus dilemas emocionais, para intervir na razão do seu sofrimento? Porque haveríamos de duvidar que Deus é
poderoso para intervir, abrindo portas, abrindo meios, viabilizando formas de encontrarmos descanso para o nosso coração. Não há razões para duvidarmos que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele se importa conosco e que Ele, irmãos, está conosco. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nós vivemos por essa promessa. E o texto de Apocalipse capítulo 21 que lemos, descreve um pouco a razão da nossa esperança. Ainda que nunca experimentemos perfeita e plena paz nesse mundo, em relação aos dilemas da vida, nós descansamos o nosso coração em Jesus, porque cremos que esse dia, o dia sem choro, Ele chegará. E por essa fé, nós vivemos. E nesse Deus, nós descansamos.